Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, santo é o teu nome, Pai. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. O rebaçu, recantarabaçu. Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Jesus. Como está a sua expectativa para mais essa live? Estava com saudade de vocês já. Nossa live de lei, toda terça-feira, às 8 da noite. A pastora está aqui com vocês, amém? Graça e paz, sejam bem-vindos. Já fica orando em línguas aí. Você que sabe orar em línguas, ore em línguas. Hoje está sendo... Não sei se vocês estão sentindo uma batalha espiritual nas regiões celestiais. A atmosfera está pesada. Grande a batalha, grande a perseguição. Mas o Senhor, Ele é conosco, amém? Já reage aqui, manda o coraçãozinho, o foguinho, compartilha. Ajudem a pastora Pamela, ajudem esse ministério em nome do Senhor Jesus. Faça a sua obra missionária hoje. Missões é isso, é compartilhar também a palavra de Deus na internet, seja presencial, amém? Aleluia, guerra espiritual. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para os dias de hoje, os dons espirituais, os dons que vêm do homem. Pastora, tem dom que não é de Deus, que é do homem, sim. E muitas das vezes as pessoas confundem dons de seres humanos com dons do Espírito Santo, com dons de Deus. Então a gente precisa entender esses conceitos, amém? Glória a Jesus. Luana, minha querida, compartilha a live lá no Telegram, amém? Nos grupos da igreja. Hoje tá, gente. Quem é espiritual tá sentindo a batalha, a atmosfera no ar, gente, tá pesado. Nós que somos espirituais, eu não sei vocês, hoje senti algo diferente durante o dia, tá muito forte. Amém? Glória a Jesus. Eu estou enfrentando uma guerra espiritual aqui também. Toda semana eu falo para vocês a batalha espiritual aqui na internet, no Instagram. Amém? Eu preciso que vocês me ajudem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ora em línguas aí, porque é guerra, é batalha. A gente vai falar dos dons, né? Que os dons, eles não se restringem apenas ao Espírito Santo. A Bíblia fala dos dons de Cristo, os dons do Pai e o dom que é do ser humano. E a gente precisa entender por que tem algumas igrejas que tá uma bagunça aí, a pessoa tá ali manifestando dons e ali muitos acreditam que aquilo são dons de Deus, são dons do Espírito Santo e não, a pessoa tá falando ali na humanidade dela, na carnalidade, amém? Glória a Deus, seja bem-vinda, pastora Kátia, minha querida, amém? Pessoal da minha equipe, aleluia, glória a Deus. Gente, tá forte hoje. Hoje a guerra espiritual tá muito forte, muito mais do que nos outros dias, muito mais, nós estamos sentindo isso, amém? Só Deus para ter misericórdia das nossas vidas, é só o Senhor, nós precisamos estar vigilantes, gente. Eu vou trazer aqui um tema para vocês também, fica até o final, tá? É uma polêmica aí, eu não sei se vocês acompanharam, infelizmente tem muito fuxico, né, aqui na internet. E tá virando aí uma bagunça, né, gente? É um contra o outro, exposição desnecessária. Eu vou dar minha opinião sobre isso, né? Eu creio sim que o Senhor, Ele nos levantou para confrontar o sistema, sim. Mas a gente tem que ter discernimento espiritual, né? A gente não pode vir aqui expor nome de pessoas na internet, promover um ataque. Isso eu já sou contra. Né? Então a gente tem que ter prudência, discernimento espiritual, tá? Principalmente aqui na internet, tá, gente? Tá tendo muita divisão, tá? Isso não é de Deus, essa contenda, né? Ah, eu sou do grupo A, eu sou do grupo B. Não, nós somos de Cristo. No grande dia nós estaremos todos juntos, se assim formos salvos. Então a gente não pode promover esse tipo de contenda aqui na internet, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre, mas antes de eu falar, nós temos que orar. Tudo é na direção de Deus, amém? Tá forte, gente. Já fico orando em línguas aí, é mistério.
O rebaço, recantarabaço, rebaço. Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa live vai ser muito forte. Já prepara o teu espírito, já pede, Senhor, expande o meu compartimento espiritual, para que eu possa, Senhor, discernir as revelações. Em nome de Jesus, vamos orar. Quem não sabe falar em línguas, pode fazer a sua oração normal, amém? Glória a Jesus. Meu Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, eu te convido, Senhor. Eu me posiciono nesse momento como uma criança, Senhor. Porque é delas que é o reino de Deus, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, nos posicionar, Senhor, como criancinhas nessa noite, Pai. Porque, Senhor, nós não sabemos de nada, Senhor. Oh, papai, os mistérios, Pai, as lições, a sabedoria, Pai, ela vem de Ti. Oh, Espírito Santo, eu te convido para ministrar mais essa live. Oh, Espírito Santo, eu preciso da Tua companhia aqui comigo, Senhor. Sem a Tua presença, Senhor, nada vai acontecer. Eu necessito, eu anseio. A Tua presença é fundamental, é necessária nesse momento, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Tem um esboço preparado, tem uma palavra, Senhor. Mas tu, papaizinho, tem liberdade. Se o Senhor quiser mudar, Senhor, o que vai ser falado, Pai. Porque, Senhor, de mim não vai sair nada. Eu não tenho nada, Senhor, para oferecer, Pai. Somente Tu, Senhor, que pode nos oferecer, Senhor, a Tua água viva, Senhor. Nós estamos sedentos, queremos beber da Tua fonte, da Tua água, Senhor. Oh, meu Deus querido, Deus amado, nós precisamos de Ti nessa noite, Pai. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti nessa noite, todo ataque das trevas, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Envia os Teus anjos de guerra, Pai, para nos guardar, nos proteger, que toda seta maligna caia agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo ataque das trevas, toda bruxaria seja cancelada agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Todo bruxo em projeção astral, todo espírito humano, Senhor, que Tu venha, Pai, com a Tua justiça sobre essas pessoas, que elas venham ser julgadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos coloca, Senhor, debaixo da Tua proteção, Pai. E cada pessoa, Senhor, que está nos escutando nesse momento e vai assistir a gravação depois, Senhor, nos guarda, nos livra, Pai. Cega os nossos inimigos nessa noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua dispensação. Nós queremos, Pai, aprender mais de Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, pessoal? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de dons espirituais, né? O que vem de Deus e o que é do homem, né? Tem coisas que vêm do Senhor, mas tem coisas que não vêm de Deus, vêm do homem, tá? E eu quero trazer aqui para vocês que os dons, eles não se restringem apenas ao Espírito Santo. Tem os dons do Espírito Santo? Tem. Mas tem também os dons de Cristo, os dons de Pai, e tem também os dons humanos, aqueles dons que a pessoa já nasce com aquilo, não é verdade? Então, primeiramente, eu vou esmiuçar um pouquinho para vocês sobre os dons do Espírito Santo para a gente avançar e entender a categoria de cada dom, ok? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim, ó, a partir do versículo 1. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Ok? No 3, por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro operação de milagres, a outro profecia, discernimento de espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Um só é o mesmo Espírito que opera essas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Então, assim, não é a gente, é ele que vai repartir, distribuir ali conforme que ele deseja, tá? Dons espirituais é o tema da live de hoje, o que vem de Deus e o que vem do homem, da carnalidade dele, ok? A gente vai começar falando aqui dos dons do Espírito Santo. E eu quero que você entenda que os dons do Espírito Santo, ele não depende do esforço humano, tá? Ele é concedido para a realização da obra de Deus, ou seja, o dom do Espírito Santo, Deus ele não vai conceder um dom para você, não é para você se aparecer, tá? Não é um dom para você se vangloriar, tá? O dom não é palco, é servidão. Então, o que a gente tem visto? Muito palco, né? Tá tendo ali uma festa ali circense. As pessoas, elas querem ali mostrar as manifestações, mas com um outro tipo de busca, né? E a gente precisa entender que os dons do Espírito Santo, eles são para o quê? Para serviço da igreja de Deus. Deus não te deu um dom para a gente ficar se aparecendo, querer ser melhor que o outro, não. Existe uma finalidade para que você tenha um dom. E o Senhor está fazendo uma pergunta para você nessa noite. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Esse dom, você está usando esse dom? Você está guardando esse dom está atrofiado? Será que você está fazendo bom uso desse dom? Será que você está usando esse dom para se autopromover? Para o que você está usando? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você nessa noite. Sobre os dons do Espírito Santo, existem 3 grupos, tá? Isso aqui vocês já sabem, eu vou falar rapidamente para ir para as polêmicas. Revelação, esse é o primeiro grupo. Palavra de sabedoria, tá? Então, a palavra de sabedoria, quando Deus ele concede a alguém, não é por estudo, não é por muito ler livros. A palavra de sabedoria, ela é concedida por Deus, ok? Então, para que você tem sabedoria? Quando você tem sabedoria, aquilo é para te orientar, para você aconselhar, para você tomar decisões. É necessário que nós tenhamos a sabedoria que vem de Deus. Qual que é o outro dom? Palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É quando você tem uma informação daquela pessoa, uma informação de algo do passado. Por exemplo, no livro de João, capítulo 1, tá? No versículo 47, João, certo? Capítulo 1, no versículo 47 ao 51, olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Então, assim, ali Jesus teve uma informação através da palavra de conhecimento. Jesus tinha um conhecimento da vida dele passada. Ele estava em um outro ambiente e Jesus ali observou ele, ok? Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Então, aqui está enquadrado a palavra de conhecimento. Discernimento de espíritos, que eu acredito que é o dom, meu Deus, é um dos dons assim, todos os dons são importantes, mas o discernimento se você puder pedir uma coisa para Deus nessa noite, peça o discernimento de espírito. Senhor, me dá discernimento. Está faltando discernimento no povo da igreja, está faltando discernimento em alguns altares, vocês precisam ter discernimento. Eu não sei, pessoal, se vocês têm acompanhado os meus stories. Ontem à noite Deus me deu uma palavra, né, sobre a falta de discernimento de alguns canais, alguns programas, né? O que está acontecendo? A pessoa, ela quer visibilidade, ela quer fama a qualquer custo.
custe o que custar. A pessoa pode ir lá falar que Jesus não existe e só para viralizar aquele canal são pessoas vendidas. Não dê ibope para esse tipo de canal, gente, em nome de Jesus. A mesma coisa lá, canal de fofoca gospel. Como que você vai estar assistindo? Como que você vai estar consumindo? Dando o seu clique. Muitas das vezes, pessoal, você acredita que você é contestado nos tribunais celestiais por suas práticas presenciais, mas Deus está vendo que você está fazendo no culto, Deus está vendo que você está dando like, Deus está vendo que você está comentando, Deus está vendo você querendo ver lá o circo pegar fogo. Então vigia, porque tem coisas na tua vida que ainda não aconteceu, porque o diabo ele tá te contestando de coisas que você tá fazendo que talvez você não tá dando uma credibilidade, e isso tem um peso no mundo espiritual. Então hoje é o dia da faxina na tua rede social. Para de seguir canal de fofoca, para de dar ibope para esses canais vendidos. Gente, tá terrível. Tava conversando isso com os meus obreiros. Tá uma situação triste. Você olha para a direita, gente se corrompendo. Você olha para a esquerda e fala assim: Senhor, tá acontecendo algo terrível, tá? Pessoas ali querendo visibilidade, querendo ganhar like, ganhar seguidor. Eu vou falar algo para vocês. Desde o dia que eu me posicionei aqui na internet, né? Gente, eu tenho trazido um evangelho dolorido para algumas pessoas. Não é fácil não aguentar escutar a pastora Pamela. Mas tem algo que o Senhor me ensinou por esses dias. Vocês sabem que eu vivo do meu ministério. E aí o Senhor falou assim para mim: filha, você vai se posicionar de uma maneira diferente. Porque confiar em Deus é você vir aqui na internet. Pessoal, se eu viesse aqui para você hoje, né? O Senhor tá falando aqui. Escuta isso daqui. Se eu viesse aqui para você hoje e falasse assim: olha, eu tô vendendo uma escola de libertação porque eu vou te libertar. Porque eu vou te capacitar a ser um libertador. Gente, eu já tava milionária. Mas quando eu venho aqui e eu falo que eu não vou orar na escola de libertação, que a escola é para te ensinar, é para você estudar, eu não vou orar na escola, eu não vou libertar ninguém, eu não vou capacitar ninguém a ser libertador, isso cai drasticamente. Quase não tem aluno, quase não tem busca. Por quê? Porque as pessoas estão procurando a facilidade, entende? E aí o Senhor tem me confrontado. O Senhor falou assim: filha, quando você vem aqui e você traz esse tipo de evangelho, você vai parar de ser seguida. Porque Jesus, ele foi chamado de Beelzebu, gente. Então quem somos nós na fila do pão para querer agradar um público, para querer? Eu não tenho mais uma multidão. Lembra que quando eu comecei aqui, as lives batiam 400, 500 pessoas. E a cada dia que passa isso tem caído. Mas eu fico tão feliz, gente, porque eu sei que o evangelho está sendo pregado. Quanto menos pessoas me procuram aqui, eu sei que mais e mais eu estou avançando com o Senhor. Entende? Então assim, eu tô sentindo muito forte a presença de Deus aqui. Aleluia, Espírito Santo. Então, quando a gente vem aqui trazer esse tipo de mensagem, o que vai acontecer? As pessoas não vão procurar, as pessoas não vão mais comentar, você vai ser confrontado, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, falou assim: filha, se alegre, porque desses é o reino de Deus. Então se alegre se as pessoas têm se afastado de você. Se alegre se você está sendo perseguido. Se alegre se você está sendo caluniado. Eu lembro que quando a gente começa, aqui na internet é igual um foguete, né? Todo mundo comenta, segue. E aí o Senhor, ele foi me moldando, me lapidando. E aí o que aconteceu? Começa a ter menos procura, né? Então não é mais todo mundo. Então, o que eu quero trazer para você aprender essa lição comigo? Quando você vem aqui trazer um evangelho de barganha, se eu tivesse aqui pregando, né, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, eu tenho certeza que eu já tinha passado de 1 milhão de seguidores. Mas não é para isso que eu vim. Então, glória a Deus. E aí eu comecei a estranhar, porque começa, para vocês entenderem,
Quando você começa a ficar assim muito fechadão com Deus, você tá ali muito conectado com Ele, quando você tá exalando muito perfume do Senhor, é natural. Então parece que você vai começar a ficar esquecidinho ali, você vai ali pro cantinho, aquelas rodas, né, aquele monte de pessoas que te procuravam, para de te procurar. Então, e gente, isso é muito maravilhoso viver isso com o Senhor. Então, se isso está acontecendo com você, o Senhor está dizendo, se alegre. Isso é natural. Então, eu louvo a Deus por não ter uma multidão aqui. Eu louvo o Senhor. Eu louvo a Deus. Porque eu sei que quando a gente olha e perceba a história da Bíblia, quando Jesus, né, ele foi escolhido lá entre Barrabás para ele ser crucificado, foi aquela multidão que pediu para crucificar Jesus. Então, não se engane com multidão. Multidão não significa a aprovação de Deus. Não significa. Entende? Então o Senhor, ele tem ministrado isso fortemente no meu coração, que é um tempo necessário, que para o que o Senhor me chamou realmente, não vai ser muitas pessoas, porque esse evangelho é muito estreito e nem todo mundo suporta escutar o que a gente tem trazido aqui. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Então tem 3 grupos de dons, tá? Do Espírito Santo. Falei do dom de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, tá? O discernimento de espíritos, pessoal, ele é necessário para você distinguir. Então, de repente, você tá lá na igreja, vai. Aí você tá vendo ali uma pessoa fazer um movimento esquisito. Quando a pessoa tem discernimento, ela não vai se empolgar, ela vai ver ali, aquilo ali é a pombagira. Aquilo ali é o espírito do engano. Aquilo ali, você tá entendendo? Então, o discernimento de espírito, isso vai, eu também te amo, Karine, obrigada pelo carinho. Amém? Então, o discernimento de espírito, ele vai te ajudar a detectar essas coisas. Meu, tá esquisito aqui. Quem nunca, gente? Direto acontece isso comigo. Quando eu vou pra igreja, uma igreja aí, uma frieza espiritual, aí o homem começou a falar em língua, mas não tava sentindo nada. Eu falei assim, meu, isso tá estranho, esse homem tá falando na carne. O Espírito Santo não tá aqui. Então, quem tem discernimento sabe. Às vezes a pessoa vai falar pra você assim, eu gosto tanto de você, você é tão querida, só que ali a pessoa tá falando algo, mas você tá sentindo, meu, essa pessoa não tá falando a verdade. Quem nunca? Direto isso acontece comigo. A pessoa vem me abraçar, fala, meu Deus, misericórdia, miseriqueima, igual o Tiago fala, miseriqueima, misericórdia, porque é a realidade, o discernimento espiritual, gente, quando a gente tem esse dom, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é ruim. Por quê? Porque você vai ver alguém sorrindo, olhando pra você, mas você sabe, você tá olhando e você tá vendo que aquela pessoa não gosta de você. Isso é muito triste, né? Então o discernimento, ao mesmo tempo que é bom, mas ele vai te colocar em algumas situações ali meio enrascado, que você vai olhar ali pra pessoa, a pessoa vai estar falando uma coisa pra você e você já viu que aquilo não vem de Deus, tá? Quais são, próxima classe, dons de poder, tá? Quais são os dons de poder? Que é a fé, a cura e a operação de milagres, tá? Fé é uma fé sobrenatural, tá? Então, Daniel lá na cova dos leões, meu, você tá ali no meio dos leões, tem que ter uma fé sobrenatural, e ele tinha aquela fé, né? Os leões ali jejuaram, não comeram. Cura, capacidade de operar curas, tá? Então, cura, gente, tem cura em alto nível e tem cura ali simples. Tem pessoas que são usadas para operar ali uma cura, ali um carcinoma, um câncer sair ali, ser expelido. Como tem pessoas que, por exemplo, eu já vivi situações de orar por dor de cabeça, por febre e passar, mas nunca fui usada por Deus para orar ali por um câncer e o câncer sair. Então, tem cura em alto nível, tem milagre criativo. O que é um milagre criativo? De repente, a pessoa ali, ela sofreu um acidente, ela perdeu ali um pedaço, do osso do pé dela. Aí o milagre criativo vai recriar ali aquele ossinho, tá? Então tem pessoas que elas são usadas nesse tipo de cura, tá? Operação de milagres, a abertura do Mar Vermelho, a multiplicação dos pães, tá? Entra nessa categoria. Dons vocais, vamos lá. Variedade de línguas, tá? Então, variedade de língua, gente, existem várias aplicações para a variedade de línguas. E isso tem trazido muita confusão nas igrejas. Por quê?
A língua idiomática, quando o Espírito Santo ali derrama uma profecia, uma mensagem, aí a pessoa começa ali a falar em variedade e exige-se, nesse caso específico, que haja uma interpretação. Línguas sobrenaturais, quando você está falando em mistério com Deus, não exige a interpretação, tá? Então você pode falar em línguas. O falar em línguas edifica e ativa o dom que já tem em você, ok? Então, se você puder, eu procuro falar, gente, no mínimo 1 hora por dia em línguas, tá? Fale em línguas, porque isso vai edificando o teu espírito. E, gente, o diabo, ele fica terrível com isso. Por quê? Porque o diabo, ele não sabe o que você tá falando. Entende? Então, por que a oração em línguas, ela tem sido tão abafada dentro das igrejas? Porque o diabo, ele vem trazer essa contaminação nos templos. Ah, não pode falar em língua porque não tem quem interprete. E aí, quando você fala em língua, você não imagina o estrago que é no inferno, porque o diabo não sabe o que você tá falando. Então, começa a falar em língua. Gente, teve um dia, foi anteontem isso, eu não sei o que deve acontecido. Se chamar a polícia, não sei se deu ruim, se não deu, sei, gente. Que eu peguei a minha espada, eu peguei meu escudo e eu comecei a gritar, gente, em línguas, mas eu urrava em línguas aqui em casa. Aí eu entrei no quarto do meu filho, comecei a sapatear. Gente, foi uma loucura aqui em casa. Quem nunca fez isso? Faz, gente. Ó, escuta isso daqui. É impossível você fazer uma oração em línguas, oração de guerra na tua casa. Gente, você sente o ambiente, aquela mesma sensação. Sabe quando você lava o seu banheiro, você lava a sua casa, você toma um banho, aí dá aquele alívio, é o mesmo alívio, gente. Faz oração de guerra, oração em línguas dentro da tua casa. Eu peguei o óleo ungido, eu comecei a tacar no chão, chapiscar o óleo ungido, comecei a sapatear no quarto do meu filho, eu tenho um filho de 18. Gente, terrível. E aí eu chamei o diabo pra guerra. Eu fui num culto do apóstolo esses dias, e aí eu fui muito ativada nesse culto. Porque ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim, olha, ou você vence o diabo, ou o diabo te vence, escolhe. A guerra é tua. Será que você tem essa ousadia? Aí eu falei, diabo, se tu pode mais do que o meu Deus, tu desce aqui pra guerrear comigo. Agora, se tu não pode, tu vai cair fora daqui, tu vai partir em retirada, você vai cair fora do quarto do meu filho. Vocês estão entendendo? Então, a gente fica dando muito poder pro diabo. Entende? Então, faz isso pelo menos uma vez na semana na tua casa. Né? Não dá esse poder pro diabo. Diabo, tu pode comigo? Se tu pode com o Deus que eu sirvo, tu desce aqui, a gente guerreia aqui, tete a tete. Mas se tu não pode com o meu Deus, então tu vai cair fora daqui. Então, gente, é muito forte. Por isso que eu falo, se conecta, gente, com esses ministérios. Eu recebi uma ativação tão forte. Porque tem coisas que você acaba recebendo do diabo e você aceita aquilo. De repente ali, você foi lá no médico e o médico falou assim, você tá com câncer. Aí você aceita aquele diagnóstico e você vai pra casa ali amuado. Aí vai tomar a quimioterapia. Aí você vai chegar pro médico. Como que a gente tem que se posicionar como cristão? Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vou ali conversar com Deus. E depois que eu conversar... Biotônico Robson Martins, é ótimo. Eu vou dar uma voltinha ali, o apóstolo Robson falou isso, eu achei tão engraçado. Vou lá no céu primeiro, aí depois eu vim conversar contigo. Só que a gente não toma posse disso, dessa promessa. Que o diabo ele é derrotado e aí a gente aceita o diagnóstico do diabo lá na boca, do médico. Não aceite. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu tenho saúde, o meu sangue está curado, eu sou lavado, eu sou remida, só que a gente não toma posse disso. Então tome posse, faz oração de guerra aí na sua casa, pega o óleo ungido, começa. Pastor, não tem óleo ungido, pega um suco de uva, levanta o suco pro alto, todo mundo, pastora, como que eu consagro o suco de uva? Gente, vamos lá. Se você é uma pessoa que tem uma vida no Senhor, tá? Você não vai precisar do pastor vir na tua casa consagrar o suco. Você vai pegar aquele suco com muita autoridade e você vai falar assim, Senhor, em nome de Jesus, esse suco aqui que tá na minha mão, eu declaro, Senhor Deus, que é o teu sangue. E aonde o teu sangue encostar, demônios serão expelidos, enfermidades serão curadas, os demônios vão cair por terra, Senhor. Faça isso com autoridade na tua casa. Pega o óleo ungido. E aí, eu posso ouvir, gente, os gritos do diabo nas regiões celestiais, porque eles estão sendo queimados, é o sangue. Aí eu comecei, gente, eu fui lá na frente, na minha área, fui no meu quintal, comecei a orar em línguas, rebaçou, tacando o óleo ungido e tal. Aí o vizinho na frente começou a olhar, parou ali, assim, gente.
Tem hora que você tem que dar uma de louca com o diabo mesmo. Vai pra cima dele. Não tenha medo. O maior é aquele que está sobre a sua vida. Tem situação do nosso filho, do nosso marido, que às vezes a gente aceita. Eu falei assim, não, eu não vou mais aceitar esse tipo de situação. Cai fora desse quarto agora, em nome de Jesus. Amém? Então é essa autoridade que Deus está requerendo de mim e de você. Então, fale em línguas em nome de Jesus, tá? Quem fala em línguas, tá? Falar em mistério. 1 Coríntios. 1 Coríntios, você vai colocar aí, 14, 2, que diz assim, 1 Coríntios 14, 2, Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, em espírito fala mistérios. Ai, como eu amo. Eu começo a falar em mistério aqui, gente, aí eu começo a chorar, e é uma loucura. Começa a falar em línguas, fala em mistério, começa a pensar e meditar no Senhor. O que você tá falando é uma coisa linda, tá? Vamos lá. Variedade exige-se a interpretação, para que a igreja seja edificada, tá? Então, a interpretação de línguas, esse dom revela o significado, não é tradução, é interpretação. Profecia, você fala inspirado pelo Espírito Santo. Tem profecia a curto prazo e a longo prazo. O que é a profecia a curto prazo? Você vai receber uma ligação em nome de Jesus e a pessoa vai falar assim, olha, Deus me mostra que tem uma porta de emprego que vai ser aberta para você. Aí quando é à tarde, você recebe a ligação da empresa, você foi admitido. Quem recebe? Em nome de Jesus. Então, aquilo foi a curto prazo. Como tem profecia que é a longo prazo, vai acontecer daqui a uns anos, tá? Não adianta. Tem coisas que você vai receber que você tem que esperar o tempo de Deus, tá? Agora, eu vou deixar aqui uma direção para vocês, tá? Existem 9 dons do Espírito Santo. E existem 9 frutos do Espírito Santo. Por que tem 9 frutos e 9 dons? Será que é uma coincidência? Vamos lá. Para cada dom, é necessário que se tenha um fruto, tá? Então, para você ter um dom, você precisa ter um fruto. Porque senão, escuta isso daqui, escuta. Se você tiver um dom e você não tiver o fruto, esse dom, ele vai operar sem fertilidade. É um dom estéril. É um dom vazio. É um dom que não tem a unção. Ok? Então, presta atenção. Cada dom deve caminhar junto com um fruto. Pode anotar, você que tá com o caderno, tá? 1 Coríntios pode falar uma língua só, tá? Quando eu comecei a falar em línguas, eu falava só labrachúria. Era só labrachúria, e depois que foi aumentando. Fala uma língua só. E aí, dá lugar para o Espírito Santo que isso vai desenvolver. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 2, que diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tiver amor, eu me tornaria como bronze ressoante, ou como símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que pudesse remover montes, se eu não tiver amor, nada seria. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, não adianta você ter dom se você não tem amor, se você não tem fruto. Não vai adiantar, você pode falar em mistério, sapatear, mas se você não tiver amor dentro de você, aquilo vai ser vazio, tá? Então, existem 9 dons e 9 frutos. Amém? Quem opera só no dom sem fruto se torna um canal momentâneo, mas não é um vaso aprovado por Deus. Você quer ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? Existem muitos vasos de desonra, infelizmente. Eu quero ser um vaso de honra. Então, para você ter um dom, você precisa ter um fruto. Para cada dom, um fruto está conectado. Dons, você pode até tentar se mover no movimento de alguém. Mas se você não tiver o fruto, uma hora essa sujeira ela vem para a superfície, tá? Mateus 7,16, que diz assim, Mateus 7,16, Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Então, aqui Deus está dizendo o seguinte, pelos frutos você reconhece. Uma árvore boa, ela vai dar um bom fruto, mas tem árvore que dá um fruto ruim. Então, Jesus, qual que é a segunda lição dessa live? Jesus, ele te reconhece por frutos e não pelos dons.
Porque você pode ter dom, você pode ser usado por Deus. Se você não tiver fruto, não é isso que vai te aprovar. Qual que era o maior erro das pessoas? Elas acreditam que por uma pessoa estar tendo dom, sendo usada em poder, aquela pessoa é aprovada por Deus. E ela não está aprovada. Se houver dom sem fruto, vai ser usado de forma errada. Entende? Então, dom da palavra de conhecimento. Qual que é o fruto que a gente precisa para ter palavra de conhecimento? A gente precisa do quê? Do amor. Por quê? Se você recebe uma palavra de conhecimento e você não tiver amor, isso vai se tornar uma arma. Então, escute isso daqui. Uma vez, gente, eu assisti um vídeo, eu me escandalizei com aquilo, confesso. Uma vez eu assisti um vídeo, aí eu vi uma irmã lá sendo usada por, né? Acredito que estava sendo usada por Deus, mas acabou falando demais, né? Porque tem gente que recebe uma mensagem do Senhor e acaba ali enfeitando, né? De repente é até aquilo, mas a pessoa enfeita demais e coloca a carne dela na mensagem. Aí a pessoa pegou o microfone e foi lá na pessoa que foi receber. Escuta isso daqui. Aí a pessoa tava falando assim: tu não brinca comigo não, eu sou Deus, tu não brinca de ser crente não. Então, a pessoa recebeu uma palavra de conhecimento. De repente, aquela pessoa viu ali que a pessoa estava em cima do muro. Só que ali, se ela não tem amor, ela não teve amor. Ela foi exortar aquela pessoa em público. E aí, o que aconteceu? Se você tem palavra de conhecimento, mas você não tem o fruto do amor, você vai se tornar um juiz, um assassino de almas. Não adianta ter o dom do Espírito Santo, Deus te mostra lá e você vai julgar a pessoa. Deus, você teve lá uma visão, a pessoa tá em fornicação. A pessoa, aí você vai lá e você vai arrasar com a vida da pessoa, você vai envergonhar a pessoa. O Espírito Santo, qual que é a terceira lição para você dessa live? O Espírito Santo não envergonha ninguém, tá? Alguém aqui, eu sou muito usada para exortar. Alguém aqui já viu eu citando o nome de alguém aqui na internet? Alguém já viu eu postando foto, imagem de alguém? Negativo, eu sou contra isso, tá? E eu já vou abrir até uma polêmica que aconteceu hoje, tá? Tem um pastor muito conhecido aqui na internet, eu gosto demais dele. Uma bênção de Deus, tá? Ele foi confrontar o Yom Kippur. E aí ele postou um vídeo de um apóstolo também muito conhecido na internet. Bom, eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu acredito sim que quando a gente tá debaixo do manto de João Batista, Deus, ele nos usa, assim, para confrontar esse sistema do diabo caído. Eu acredito, sim, que Deus, ele usa. Mas eu não tenho paz, tá? De vir aqui e citar o nome de uma pessoa. Não sinto paz para isso. Ai, pastora, mas é o certo. Se é ou não é, que Deus venha tratar com a pessoa, ok? Sabe por quê, gente? Deixa eu falar algo para vocês. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Toda pessoa, tá, que ela vai vir aqui, que ela vai se posicionar como uma liderança, vai ter coisa que aquela pessoa vai falar que você não vai concordar, tá? Mas você não é a terceira pessoa da Trindade, tá? A quarta pessoa da Trindade para vir com seu cajado de juiz e vir querer julgar as pessoas e apontar. A gente precisa, sim, confrontar o sistema, mas não esqueça do equilíbrio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai vir aqui envergonhar ninguém. Quem escutou, quem viu a história, infelizmente eu fiquei sabendo. Eu estava ali vendo o perfil de um pastor aqui na internet. E aí eu vi que ele entrou na justiça pra confrontar, acho que uma pastora aí, se eu não me engano, acho que é Renálida o nome dela. Vamos lá, não tenho nada pra falar nem de um nem de outro. Mas a gente tem que pensar o seguinte... Qual é a passagem bíblica que Paulo tá falando o seguinte, nossa, que a gente vai chamar, eu esqueci, gente, qual é a passagem que ele diz que a gente não deve chamar as pessoas do mundo para tratar das nossas coisas. Então, se eu tenho algo contra o meu irmão, vamos nos resolver entre nós. Aí colocaram lá uma briga na justiça, uma coisa terrível, uma exposição desnecessária, né? Colocando a imagem da mulher, né? Eu não vejo Deus nisso, tá? Tava ali um vídeo lá, ela falando e ele ali, aquela acusação, tá? Então, sendo que a própria palavra diz que a gente não deve colocar o ímpio para resolver as nossas questões. Então, a palavra tá dizendo assim, você tem algo contra a pastora? Vai lá e exorte ela.
Entre em contato com ela. Quantas pessoas que o Senhor já me usou para exortar no secreto aqui, eu mesma entrei em contato. Tinha uma pastora aí que começou com esse negócio de respiração, meditação. Em nenhum momento eu vim aqui expor ela na internet. Fui lá no privado dela, falei assim, querida, vamos lá, em nome de Jesus. Por quê? O Senhor nos chama assim para confrontar o sistema. Mas a gente precisa entender, pessoal, por que a gente é tão apontado aqui na internet? Por causa dessa bagunça, tá? Por causa dessa falta de sabedoria, falta de domínio próprio, falta do Espírito Santo. Toda vez que eu venho aqui na internet, eu sempre tenho esse cuidado, pessoal. Eu sou contra, né? Ano passado, recebi uma direção, achei que era para ter feito, fiz uma live pedindo perdão a todos, né, por ter feito algo fora da direção de Deus. Acredito que quando a gente faz algo na inocência, sem maldade, eu acredito que Deus recebe por misericórdia, tá? Deus recebe as coisas que a gente faz. Eu lembro, gente, logo no meu começo da minha carreira aqui na internet, que eu ficava fazendo jejum, e eu falei assim, Senhor, eu quero fazer um jejum porque eu quero ganhar isso, isso e isso. Eu quero jejum para abrir uma porta de emprego. Eu acredito que Deus recebe porque Ele tá vendo. Depois o Senhor foi me moldando. Filha, jejum não é barganha, tá? Jejum é um momento de santidade, né? Você pode sim ali, Senhor, eu estou abrindo um propósito, um jejum, Pai, para me separar. Senhor, se for da tua vontade que isso aconteça. Mas não era assim que eu jejuava no começo. E quando a maturidade vem pra tua vida, isso mesmo, Andressa, ó. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? É essa passagem mesmo aí. Entende? Então isso não faz sentido. Então, a gente vai recebendo as revelações e eu creio que Deus, ele considera a nossa inocência. Eu tenho pai, gente, eu sei por que eu fiz o Yom Kippur, né? Toda a renda revertida, nós estamos investindo em obras de justiça, em obras de caridade, né? Eu não apareci aqui com uma casa nova, com um carro novo, com dinheiro de Yom Kippur, porque muitos estão fazendo isso para uma barganha, para angariar valores. Eu tenho paz com Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, o Senhor me conhece, o meu íntimo, o meu secreto, pedi perdão para vocês e falei que não irei fazer de novo porque recebi uma revelação de Deus. Só que tem pessoas que eu amo, tá? E que fazem o Yom Kippur. Eu não tô aqui, gente, pra fazer uma divisão. Eu sou da turma da Pamela Alonso. Eu sou da turma da apóstola que faz ali o Yom Kippur. Não, tá? Eu oro pra que Deus venha dar essa revelação pra ela. Mas ela foi uma bênção na minha vida. Eu a amo. Foi uma mãe espiritual pra mim. Vocês sabem de quem eu tô falando. Eu tenho muita gratidão, muita honra pela vida dela, porque no momento que eu mais precisei, eu tava numa depressão terrível. Eu achei que eu fosse morrer e Deus me apresentou o ministério daquela mulher, tá? Então tenho muita honra e muita gratidão pela apóstola Larissa Argolo. Eu não ia falar isso, mas o Senhor tá mandando eu falar, citar o nome dela. Ela foi uma mãe espiritual para mim. Se ela soubesse tudo que ela representa para mim, um dia eu vou ter oportunidade de conversar com ela. Porque foi quando eu conheci aquela mulher que tudo na minha vida mudou. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Mas foi ela o instrumento. Eu tenho honra com a vida daquela mulher, tá? E se ela faz o Yom Kippur, glória a Jesus, é ela e Deus. Não tô falando que ela tá errada. Cada um recebe uma medida de revelação. Eu recebi a revelação do Senhor que não é para eu fazer. Não estou aqui falando contra a vida dela. Ela é uma serva de Deus. Com ela eu aprendi a jejuar. Com ela eu aprendi a orar na madrugada. Com a apóstola Larissa eu aprendi um monte de coisa. Eu aprendi a ser uma mulher de Deus. E eu cresci espiritualmente depois que eu conheci o ministério dela. Eu tenho muita honra com a vida dela, tá? Então eu não quero, eu não aceito, tá? Que ninguém venha falar mal dela ou de qualquer outra pessoa que faz o Yom Kippur. Eu não tô aqui fazendo nenhum tipo de divisão, tá? Eu só tô falando que eu recebi um direcionamento de Deus, tá? Que eu não faço mais, não julgo quem faz, eu peço, Senhor, dê a revelação para quem faz, porque o Deus que fala comigo também fala com as outras pessoas, mas isso é feio, tá? A falta de honra deixa pessoas presas em cativeiros espirituais, tá? Então eu tenho muita honra, muita gratidão, fiz parte do ministério dela, hoje eu não assisto, não consumo os conteúdos dela, porque hoje eu tô seguindo agora o apóstolo Robson, mas tenho muita honra e gratidão, porque numa fase da minha vida, ela foi necessária. Não tem gente que chega aqui e fala, pastora Pamela, desde que eu te conheci, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, foi a mesma coisa com a Larissa. Eu conheci a apóstola Larissa, eu passei a jejuar, eu passei a orar, eu me posicionei, eu tava no sono da morte, eu tinha uma depressão, eu achava que eu ia morrer, e ali eu fui totalmente transformada. Ela foi uma avivalista na minha vida, tá?
Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado para falar mal de um ungido do Senhor, né? É uma ungida, uma escolhida de Deus. Uma vez, gente, eu vi uma pregação, eu tô sentindo de compartilhar isso com vocês. Uma vez eu vi uma pregação de uma pessoa, tá? E o que acontece? O bispo, né? O bispo da Universal, lá não vou citar nome, vocês sabem de quem eu tô falando lá. Ele tá sendo muito perseguido, né? Muita gente não gosta dele, fala que ele não é de Deus, enfim, né? Coisas que as pessoas falam aqui. E aí eu vi um homem ungido e ele foi e perguntou pra Deus. Ele começou a orar e perguntando pra Deus do Edir Macedo: Senhor, ele é um homem de Deus? Aí sabe o que Deus respondeu pra ele? Eu o escolhi. Ele foi um escolhido. Então, se ele caiu, se não caiu, se ele fez algo de errado, é Deus que vai tratar com a pessoa, não somos nós. Então, nós não podemos emprestar a nossa boca para o diabo. Cuidado com isso, tá? Gente, eu sei, eu estudo sobre isso, gente. Os tronos demoníacos, sabe o que eles fazem? Direto vem gente aqui no meu privado. Nossa, pastora, eu gosto bem mais da senhora do que da apóstola tal. Por quê? O diabo, ele não quer que eu adore o diabo, ele quer que eu me adore, ele quer que eu me engrandeça. Aí eu começo ali, eu sou melhor que ela, não sei o quê. Eu já corto o diabo na hora. O diabo faz isso, gente, cuidado. Ele quer trazer divisão, quer trazer ali guerra, é trono, gente. Se você não vencer os tronos, você vai se tornar uma pessoa corrupta aqui na internet. Você vai se tornar uma pessoa que não tem honra. Cuidado. Às vezes o diabo, ele não vem ali com a cara dele com chifre, não. Ele começa a falar assim, nossa, eu gostei bem mais da tua oração do que da pastora Pamela. Meu, você ensina mais que a pastora Pamela. Nossa, eu gosto mais quando você tá pregando. Meu, adorei o seu devocional. O seu devocional foi o melhor de todos aqui no grupo. É assim que você empresta a sua boca pro diabo. É assim, gente. Então o diabo, ele tá muito revoltado comigo porque eu já peguei as artimanhas dele. Hoje à tarde mesmo ele veio setar minha mente. Aí toda vez que ele me seta, eu faço algo mais terrível ainda. Ele veio me setar contra uma pessoa. Aí eu fui, peguei meu celular, gravei um áudio pra pessoa. Falei assim, Shalom, pastor querido, sabe que eu amo a sua vida. É assim que eu faço com o diabo. Quando o diabo vem setar minha mente contra alguém, aí eu vou lá e mando a mensagem. Eu falo que eu amo a pessoa. Corta o diabo. Corta, faz isso. O diabo, ele vem, gente, ele quer de qualquer maneira trazer essa divisão, tá? Então, não tem essa, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de Jesus. E se tem uma pessoa aqui que tá vendendo libertação, que tá fazendo o evangelho da barganha, que faz o Yom Kippur, que eu sou contra hoje, sou contra vender libertação, sou contra vender desligamento de alma, eu sou contra hoje o Yom Kippur, eu sou contra o resgate da primogenitura, eu sou contra a oferta do boi, a oferta do cordeiro, eu sou contra tudo isso, mas não vou expor o nome de ninguém. Quem tá fazendo que o próprio Deus vai lá e revele pra pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso, essa conta não é minha, tá? Então, é isso que eu faço. Aprender a lição, aprenda essa lição com a pastora. Toda vez que o diabo setar a sua mente direto, manda mensagem pra pessoa. Tá tudo bem? O diabo, ele começa assim, nossa, ela tá estranha contigo. Você não tá percebendo? Aí eu vou lá e mando mensagem. Tá tudo bem aí, pastora amada, querida, sabe que eu te amo, tô com saudade. Aí tu quebra as pernas do diabo. É dessa forma que eu faço, tá? Então, tronos, eles agem dessa forma, tá? Eles vão trazendo ali uma contaminação, uma divisão aqui no ministério. E aí começa a querer, eu gosto mais da pastora. Não, eu gosto mais da pastora X. Eu gosto mais da pastora Y. Cuidado, tá? Deus deu uma medida para cada um, deu uma revelação para cada um. Tem os apóstolos que se movem nesses mantos aí. O meu evangelho é aquele mais estreito, é mais fechado, né? Eu confronto o sistema, mas muito cuidado. Quando você aponta o dedo para alguém, você pode estar a serviço do diabo, tá? Cuidado, eu nunca... Se alguém vir aqui falar, eu vi a pastora falando de fulana de tal, pode gravar e colocar aqui, nunca falei em live de nome de ninguém, da vida de ninguém, amém? Isso é ter sabedoria, tá? Isso é seta. Todas as vezes que os tronos vêm, e eles vão sempre nas mesmas pessoas. Tem algumas pessoas no ministério que é como se fosse ali Arão e Ur, que estão do lado de Moisés. Tem algumas pessoinhas assim no ministério, e eu já vi que eles sempre vão nessas pessoas. E eu louvo a Deus que a minha equipe tá treinada. Esses dias uma obreira, ela já chegou em mim, pastora,
Eu chorei quando eu vi a senhora falando isso. Eu pensei que a senhora estava querendo dizer isso, isso e isso. Ela não foi fazer fofoca, ela veio e falou direto pra mim. Ela falou assim, pastora, eu não gostei do que a senhora disse. O que a senhora quis dizer com isso? É isso, vai direto na pastora, vai direto na fonte. Eu falo isso pros meus obreiros. Gente, viu alguma movimentação estranha, já joga no meu peito, vem pra mim. Não fica de fofoquinha, diz que me diz nos bastidores, porque é assim que o diabo destrói o ministério. Espírito de Jezabel. Tá? Ele faz isso, ele começa ali com uma contenda e no final ela vai ali, ela caga, ela mija e ela sai do ministério e caga tudo e mija tudo. Essa é a palavra mesmo, tá, gente? Eu aprendi isso numa escola do apóstolo, que a Jezabel, ela faz isso. Ela caga e mija no ministério. Depois que ela destrói, que ela faz tudo, ela ainda deixa lá as fezes e termina de destruir tudo e sai e vai para outro lugar, tá? É assim que os tronos agem, tá? O diabo tá furioso porque tem pessoas aqui que estão me escutando nesse momento e vão tomar uma atitude, vão mandar mensagem, vão pedir perdão, vai cortar aí as asinhas do diabo, ok? Vamos lá. Palavra de sabedoria. Qual que é o fruto que tá conectado com a palavra de sabedoria? Paz. A sabedoria de Deus traz direção para nossa vida. Você tem sabedoria, mas se você não tiver paz, como que você vai tomar uma decisão? Entende? Então toda direção, toda palavra de sabedoria, tudo aquilo que você pede do Senhor, você precisa ter paz, tá? Para você tomar uma decisão, para você tomar um direcionamento. Então a sabedoria e a paz, elas andam juntas, tá? Sabedoria para administrar sua vida, tá? Sabedoria não é para você produzir competição soberba, eu sei mais que o pastor. Não. A sabedoria é para você ter paz, ok? Dom da fé. Qual que é o fruto que tem que estar conectado com o dom da fé? A alegria. A alegria sustenta a perseverar na fé. Paulo e Silas, cheios de fé, orando e alegres, sabiam que aquilo era provisório. Eles estavam presos ali, mas estavam alegres. Porque como você vai ter fé sem a alegria de saber que ainda que você não veja, você já se alegra porque você crê que vai acontecer? Será que você consegue ter uma fé dessa? Porque fé é isso. Porque é fácil, gente, ó. Tem uma grande diferença entre ter fé e gratidão. Porque quando você tem fé e aquilo acontece, aí você vai ali agradecer a Deus, é uma gratidão, tá? Mas a fé, ela é manifesta antes de acontecer. Você já se alegra. Eu creio, o Senhor falou que eu vou conhecer as nações, eu já me alegro por isso, já tô tirando passaporte. Porque se Deus falou que eu vou, eu creio que eu vou. Então já tá tudo certo, o diabo ele não vai ter poder de impedir esse plano, entende? Então é dessa forma. Dom da profecia, o que você precisa ter? Qual que é o fruto que está ligado com o dom da profecia? Longanimidade. A profecia exige paciência, você precisa ser paciente, longânimo, para esperar o tempo de Deus. Se a profecia não vier acompanhada de paciência, ela pode ser precipitada ou manipulada. Ou seja, Sara recebeu uma profecia. Deus falou para ela, você vai gerar. Só que aí, o que o diabo faz? Tem pessoas aqui que receberam uma promessa, só que já faz muito tempo. Aí o diabo tá na tua mente falando, será que foi de Deus mesmo? Será que isso vai acontecer? Será mesmo? Isso aí é muito grandioso para acontecer com você. E ali você começa a se precipitar, você começa a caminhar fora da direção. Sara recebeu uma promessa que seria mãe. Aí o que ela fez? Deus falou que ela seria mãe e que a criança viria do ventre dela. Mas o que ela fez? Ah não, Deus falou que eu vou ser mãe, mas não disse como. Aí o diabo vem, vem aqui. Faz uma inseminação artificial. Faz aqui uma criança com DNA de outra mãe. Essa criança vai nascer, mas é da serva. Vai dar no mesmo, ela é tua, vai ser teu filho também. O diabo, ele vem com essa proposta para você depositar a tua expectativa na ciência. O Senhor está falando com mulheres aqui. Se Deus falou que você vai gerar, vai ser da forma natural. Você crê. Por que as pessoas diminuem Deus? Tornam um Deus tão pequeno e pensam assim, Deus não é capaz de me permitir gerar pelo intermédio natural. Eu vou ter que procurar a ciência. A ciência é uma bênção. Eu não estou aqui pregando contra a ciência. Mas deposite a tua confiança em Deus. Se Deus falou, Deus está falando com mulheres. Se Deus falou que você vai gerar, vai ser por meios naturais. Essa criança vai ter os teus traços, essa criança vai ter o teu sangue.
Então parem de duvidar. A pior coisa que tem é pessoas do ânimo dobre. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora acha que vai acontecer, outra hora tá duvidando. Deus não vai entregar nada na tua mão, meu querido, minha querida, enquanto você não confiar de todo o coração que vai acontecer. Deus tem uma promessa na vida do meu filho Cauã. E Deus falou que ele vai ser um missionário, que ele vai levar a palavra às nações. E eu não adianto o diabo falar o contrário. Ele vai servir a Deus. Eu não acredito nas falas do diabo. Quando eu olho pra ele, ele é um menino tão lindo. Eu já olho pra ele e já falo, gente, eu creio que eu vou ver esse menino cheio do Espírito Santo. Eu vou ver ele falar em línguas. Olhe com os olhos da fé. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Chega. Hoje é o tempo de você manifestar a tua fé. Então você precisa ter o quê? Se você quer ter o dom da fé, você precisa ter longanimidade, você precisa ter paciência. Não vai ser no teu tempo, vai ser no tempo de Deus. As pessoas acreditam que quando elas recebem uma profecia tem que acontecer no mesmo ano. Não. Tem coisas que eu recebi do Senhor que eu acho que vai ser depois dos meus 40. Não sei, é algo que eu sinto no meu espírito, vai acontecer, mas não vai ser agora. Dom de operar milagres precisa ter o quê? Benignidade. O milagre expressa a bondade e a compaixão de Deus. Agora olha isso aqui. Jesus, quando ele alimentou aquela multidão, foram mais de 5.000 homens, né, mais mulheres, crianças. Não teve ali uma câmera para filmar aquilo. Pega essa chave. Ele fez aquilo por compaixão, porque ele era benigno, porque ele era bom. Ele se compadeceu. Gente, é muita gente, essas pessoas precisam comer. Então, se você tiver o dom de operar milagres e você não tiver o fruto da benignidade, você vai fazer isso para postar na internet. Você vai ficar curando as pessoas para se aparecer. Você vai operar milagres, vai sair pó de ouro, sinais, maravilhas e prodígios na tua mão, e você vai querer aquilo para advogar a tua causa própria. Você vai querer aquilo para se aparecer. Eu tenho pó de ouro, gente, mas eu procuro falar o mínimo possível disso. O Senhor me exortou. Logo no começo do meu ministério, eu postava vídeo, eu postava um monte de coisa, obturação que virava ouro, eu parei. Sabe por quê? Porque isso desperta as pessoas para buscarem o poder e não o dono do poder. Então, a pior coisa que existe é quando você conhece a Deus por esses intermédios primeiro. É ruim, porque você fica uma pessoa gananciosa e interesseira, você só quer poder, você só quer o poder de Deus, você só quer ver o mel jorrar das suas mãos, você só quer ver o brilho, você quer ver o anjo, você não quer ele, você só quer o dono você só quer o poder, você não quer o dono do poder. Entende? Então eu parei. Lembra que no final das lives eu ministrava o pó de ouro? Eu parei com isso, gente. Porque o Senhor, filha, vai vir uma multidão de pessoas, bebês, sem firmeza. Eles vão querer só isso. Eles não querem a minha presença, eles querem as minhas manifestações. Então, quando você tem o dom de operar milagres, você precisa ter compaixão, você precisa ter misericórdia, você precisa amar. E Jesus, ele é tão lindo que quando ele fez isso, ele sempre falava, o Senhor está falando com pessoas. Lembra que quando ele terminava o milagre, ele falava para a pessoa não espalhar, e a pessoa ia espalhava, ele não falava isso. Não fale para ninguém, não fale. Por quê? Porque não é para se aparecer. Não é palco. Ele fazia aquilo por uma íntima e profunda compaixão que ele tinha pelo próximo. Por isso que eu evito ao máximo falar as coisas que eu faço nos bastidores, porque eu quero que ele veja. Deus sabe as coisas que eu faço. Então não fica buscando aprovação de homem. Talvez você está numa igreja e você é muito ativista, você quer mostrar para os seus pastores que você faz e acontece. Mas é o Senhor que te olha, é o Senhor que te vê. Ele sabe da tua vida de renúncia, de jejum, de oração. Então, se você quiser o dom de operar milagre, você precisa ter compaixão pelo próximo. Senão esse dom vai virar uma arma na tua mão. Você vai querer câmera, você vai querer glamour, fotos. Você vai querer filmagem. Para o quê? Para se aparecer para as pessoas, porque você está sendo usado para manifestar um milagre. Isso é muito forte. Então, Jesus, ele teve compaixão daquelas pessoas. Dons de cura. Para você ter o dom de cura, você precisa ter bondade.
Curar é a expressão da bondade divina que se inclina à dor do outro. A bondade garante que o foco é servir o enfermo. Então, você vai ver uma pessoa enferma, você vai querer curar. E não para aquilo ser um motivo de fama, de glamour. É só porque você quer ver aquela pessoa curada. Não é para sua glória pessoal, entende? Dom de variedade de línguas, você precisa ter o quê? Fidelidade. Orar em línguas exige fidelidade diária, não é para ser esporádico. Tenha o compromisso de falar em línguas diariamente. E se você ainda não tem esse dom, você precisa. Pede esse dom para o Senhor. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para você potencializar e manifestar um ministério de excelência, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Isso é uma exigência. Não vá fazer a obra se você não é batizado com o Espírito Santo. Isso é muito forte, gente, mas é a realidade. Seja revestido de poder primeiramente, porque senão você vai atrair muitos prejuízos e você vai trazer muitos carrapichos para o teu ministério. Se reveste de poder, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo e não fica, gente, planejando um grande acontecimento. Eu lembro, gente, quando eu queria o batismo com o Espírito Santo, eu achava que o céu ia rasgar, um anjo ia descer, ia me arrebatar, ia vir ali uma coroa e abrir luzes, flashes de luz. Eu sempre fui muito, como que eu posso dizer? Eu criava uma expectativa para o batismo em língua. Não, o céu vai rasgar, eu vou ter visão e Deus vai me arrebatar. E não foi nada disso, gente, tá? Parem de ficar criando uma expectativa. Eu fui batizada na cozinha da minha casa, tá? E não aconteceu nada disso. Foi algo bem singelo, bem simplesinho. Porque cada pessoa tem um DNA espiritual. De repente você... tá todo mundo dando risada. Eu achei que ia acontecer um negócio, não aconteceu nada. Falei, nossa, é isso? Porque aí essa pessoa fica, nossa, o céu vai abrir, vai acontecer, vai tal. O pastor Rony que chama minha atenção com isso. Quando a gente vai para os lugares, eu fico criando uma expectativa. Nossa, eu vou fritar na unção. Eu vou falar em mistério. Aí, tipo, ele é aquelas pessoas, sabe? Às vezes ele dá um balde de água fria em mim. Aí ele olha para mim. Se eu fosse você, eu não criava tanta expectativa para não se decepcionar. Eu vou criar sim, porque o pastor, ele é mais pé no chão. Eu sou mais nas nuvens. E aí, eu criava muita expectativa e não foi nada disso. Eu fui batizada no Espírito Santo, mas foi uma coisa assim, bem de leve, veio uma alegriazinha, tal, eu comecei a pular, uma euforia, mas não foi nada ali fora do comum, tá? E ali, de repente, você já até foi batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas aqui que já foi batizado e nem sabe, tá? Então, para com esse negócio. Eu vou naquele evento para ser batizado. Não, busca o batismo aí na tua casa. De repente, na cozinha, ali você tá lavando louça. Vai vir um choro, uma coisa tremenda. É o Espírito Santo ali te tocando, ok? Então, tenha fidelidade, tá? Se comprometa, ore em línguas para edificar o teu espírito diariamente, tá? Dom de interpretação. Qual que é o fruto que tá ligado? Mansidão. Exige-se mansidão e humildade para transmitir fielmente, sem acrescentar vaidade. Se você tiver mansidão, vai se proteger do orgulho de querer se promover com esse dom. Quem nunca? A pessoa tá ali interpretando, aí pega o microfone, assim diz o Senhor, que é aquela glória para ele. Se a pessoa não tiver humildade e mansidão, ela vai colocar mais coisa ali, às vezes Deus nem tá falando aquilo, entende? Gente, ó, eu vou deixar aqui uma direção para vocês, tá? Por quê? Eu nem ia falar isso, mas Deus tá mandando. Sabe quando você vai pro culto e aí você vê todo mundo ali cair no poder, falar em mistério, e você fica ali igual uma barata tonta, olhando pra cima e nada acontece com você? Quer que eu te fale o motivo disso? Sabe o que é, gente? Você não dá lugar pro Espírito Santo. Quando eu vou nos lugares, começa a se chacoalhar. Mas eu não tô sentindo de me chacoalhar. Entenda algo, você é uma tricotomia. Você é corpo, alma e espírito, tá tudo interligado, tá? Se tu sacudir o teu corpo, o espírito vai responder. O Senhor tá falando com pessoas. Para de limitar o Espírito Santo. Gente, quando eu vou pra esse lugar, para de olhar pros outros, eu não olho pra ninguém. Pergunta pra Roniana, a Roniana tá aí, ó. Rô, como que a gente tava lá no apóstolo? Depois que a gente foi conversar, eu nem viu o que ela tava fazendo, ela nem viu que a gente tava lá dando lugar na terra, girando, falando em línguas, pulando em mistério. Aí no final a gente toda destruída, cabelo bagunçado, é assim, gente. Eu não tô sentindo de pular, para com isso.
O evangelho, gente, é poder, é glória, que vai manifestar na tua carne. Então, dá lugar para o Espírito Santo. Quando você vai nesses lugares, começa a se chacoalhar, se sacudir. Os capirotos tá tudo grudado em você, você se sacode, eles vão caindo no chão. Gente, é assim que acontece, tá? Talvez isso aqui é muito para você, mas é a realidade. Eles ficam tudo grudadinho. Aí você se sacode com poder, com fogo, eles vão tudo caindo no chão. Isso acontece. É a realidade, eu tô falando pra vocês. É engraçado, gente, mas é a realidade. Começa a se sacudir, os diabos vai caindo. Por quê? Você tá ali numa atmosfera de glória. Eu começo a me chacoalhar, me sacudir. Quem vai estar comigo na sexta-feira lá no Apóstolo, já sabe, vai ter a conferência. Não fica perto de mim que eu começo a pular. Eu me sacudo, eu vou rolar no chão e vou dar lugar na terra. Os demônios não vai dar conta. O poder chegou. Qual que é o diabo que vai ficar na tua vida? Depois que você recebe a glória e o fogo, isso vai manifestar no teu corpo. Entenda algo. Começa a marchar, começa a correr, porque o teu espírito vai estar conectado com o teu corpo e aquilo vai acontecer nas regiões celestiais, ainda que você não esteja sentindo de fazer isso. Vai por mim, experimenta isso. Eu comecei dessa forma, tá? Depois vocês vão ver como que eu fico nessas conferências. Começa assim. Eu não tava sentindo nada, tá? Vai sem sentir mesmo, dá lugar pra Deus. Fala assim, eu não tô sentindo nada, mas eu vou pular aqui no mistério, tá? Não é. As pessoas acham que isso daí é forçação de barra. Ah, ela tá fingindo. Não é, gente. Dá lugar, aprende comigo, porque gente, eu tenho um domínio nesse assunto tão grande. Pensa numa pessoa gelada, eu era uma geladeira nesses lugares, eu não sentia nada. Aí depois que o anjo veio e me deu a informação, aí a chave virou, eu tinha que me sacudir, mesmo sem vontade, então eu não tava sentindo mesmo. Aí eu comecei ali a falar em línguas daqui a pouco. A Roniana falou uma coisa tão engraçada, gente, que eu vou ter que falar. Ela falou que a filha dela começou a tirar sarro dela. Ela tava, tipo, fazendo um negócio assim, ó, de arco e flecha. A filha dela pegou. Eu vou falar, Rô, eu vou precisar te expor. Aí ela, tu viu eu fazendo a posição de arco e flecha? Eu nem vi porque eu tava no mistério lá. Você tem que dar lugar, gente. O mundo espiritual, entenda algo, é profético. Pega, tem hora, gente, que eu pego aqui, parece que eu tô com um machado na mão, ó. Aí eu começo assim, ó, dar machadada no chão e eu falo que é o diabo que tá sendo ali, ó, macetado. É assim que vocês têm que fazer, gente. Vocês têm que dar lugar pro Espírito Santo, ok? Isso daí não é meninice, não. É você tomar posse. Aí eu começo a marchar. Depois, o meu filho saiu até da sala. Ele tava na sala, tava eu e o pastor marchando lá na sala. Aí eu comecei a marchar, peguei como se eu tivesse com um martelo na mão. Aí comecei a martelar os demônios. Aí meu filho saiu e falou assim, mas é assim, gente. É engraçado, mas é a realidade. Aí eu comecei a dar chute, dar soco. É assim. O mundo espiritual, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Isso é um ato profético. Você vai pegar sua espada e você vai dando uma espadada no demônio. Você tá nesse lugar, começa a se chacoalhar, se sacudir, começa a pular. Aí você vai começar. O que vai acontecer? Isso aconteceu comigo, tá? Vai acontecer com você. Escuta isso daqui. Eu comecei a pular, mesmo sem vontade. Eu tava lá pulando porque eu falei assim, vou testar isso daqui pra ver se dá certo. Não tem como, gente. Aí você começa a pular, é como se, pra você entender, quando você começa a dar lugar, a se chacoalhar, é como se abrisse um portal no teu corpo. É como se aquilo nas regiões celestiais começa a abrir. Aí começa a vir, aí realmente acontece, aí vem o fogo. Aí o teu corpo começa a tremer, você não aguenta. Por quê? Porque você abriu. Ó, sabe o que o Espírito Santo tá mandando eu falar pra vocês? Eu vou dar uma direção, tá? O Senhor sempre me usa dessa forma. Não tem quando você vai pra academia... Antes de você pegar no pesado lá, que você vai pegar ali, uma barra lá de, não sei, 100 quilos. Não precisa o aquecimento antes, você não precisa se aquecer antes. O cara lá da academia, ele não vai falar pra você, olha, primeiro vai fazer ali você vai ali pra esteira, tá? Depois faz um polichinelo. Depois que você vai pegar o peso, não é assim, não tem um preparo antes, você não come uma banana, um whey antes de ir. É a mesma coisa. Depois vai vir um chumbo grosso de poder no teu corpo. Só que antes tem a preliminar aí. Você vai ter que preparar o teu espírito para receber aquela carga de poder que vai vir. Ok? Então para de se fechar. É o alongamento. Você vai abrir o teu espírito. Gente, funciona. Eu comecei ali a me tremer, me chacoalhar. Quando o mistério veio, aí você não se segura mais, aí você vem, o anjo te arrebata, aí é uma loucura, gente. Faz isso, tá?
Miseriquém, uma academia. Gente, uma academia cristã, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Então, você tem que dar lugar. Não se escandalize. Você precisa... Se você vê, gente, a Bíblia fala... Lá, a igreja primitiva. E todos foram cheios do Espírito. Eu posso imaginar o mistério que aqueles apóstolos estavam vivendo, gente. As pessoas se limitam. Eu não dou conta mais disso. Não aguento ficar. Tanto é que quando eu vou lá para a igreja, é a 100 km da minha casa praticamente. Vou lá congregar em São Paulo. Porque eu preciso me conectar num ambiente como esse. Eu não dou conta mais de frieza espiritual, gente. Se eu tô numa igreja, se eu tô num lugar, eu quero dar lugar na terra. Eu quero falar em línguas, eu quero sentir o poder, a glória, eu quero ver milagre. Eu não aguento mais esse evangelho frio, gente. Então o evangelho é poder, é fogo. O homem limitou o evangelho, tá? Então é um sistema de doutrina de homem. O horário de começar, o horário de acabar. Gente, quando eu vou pra lá, o culto não tem hora pra acabar. É todo mundo ali no chão, é os famintos, é os sedentos pela presença, não tem limite. E ninguém fica olhando pro outro, não. Ixi, não fica olhando pra mim, porque senão a pessoa vai se escandalizar quando eu tô nesses lugares. Então é isso, tá? Só que, entenda algo. Você precisa estar num ambiente como esse. Por quê? Todas as pessoas ali estão buscando o que você está buscando. Então, às vezes, você está num lugar, aí é uma frieza, aí aquele louvor almático falando de si, né? Aí você não sente nada. Aí a pessoa acaba desviando porque ela não sentiu o gostinho desse evangelho de fogo, esse evangelho de poder. Aí ela desvia. Eu duvido você num ambiente como esse. De repente, você tem uma pessoa aí desviada na tua casa. Leva nesse lugar pra você ver. A pessoa vai ali se converter na hora. Porque ela viu a glória, ela tá vendo o poder. Às vezes a pessoa, você tá indo pra um lugar, você tá levando uma pessoa que você quer evangelizar, a igreja é mais fria que o Polo Norte. E aí não tem como, não tem poder, não tem glória, não tem palavra. Não tem como. Você vai ter que orar e pedir ao Senhor uma direção para estar num ambiente ungido, aonde as manifestações são palpáveis, ok? Então, glória a Deus, Angelita, ela sente esse fogo. Ah, não, ela sente falta do fogo. Eu achei que você sentia esse fogo na sua igreja. Tá terrível, ok? Então, a gente precisa disso. Aí, o que você pode fazer se, de repente, perto da sua casa não tem? Aí, você tem que fazer igual eu. O que a pastora Pamela faz? Eu pego a minha caixa de som. Aí, eu coloco ela aqui no meu quarto. Aqui é meu escritório. Aí, eu coloco no último volume os vizinhos que lutem, não é à noite, em horário comercial. E também eles colocam, às vezes, aí os funkão, né, do diabo. Eu sou obrigada a ouvir. Então, eles são obrigados também a ouvir eu adorar a Deus. Aí eu coloco no último volume, gente, aí eu pego ali o meu lenço de oração, coloco em cima e começo a marchar aqui no quarto. Aí eu não sei quantas calorias eu perco, porque eu começo a pular, eu começo a gritar. Se não tem isso na tua igreja, meu, faz dentro da tua casa. Mas sem isso eu não consigo viver. Sem essa glória do Senhor me tomar, eu não aguento, tá? Eu tenho muita fome e muita sede. Glória a Jesus, vamos lá. Então... discernimento de espírito, qual que é o fruto que está atrelado? Domínio próprio. Precisamos ter equilíbrio. Ter discernimento é para libertar aquela pessoa e não condenar. Então, o que está acontecendo? Você tem discernimento, aí você viu a irmãzinha lá na igreja que ela tá com a pombagira. Aí você quer expulsar a mulher da igreja. Gente, não é assim. Se Deus te deu o discernimento, é para o quê? Para você ter domínio próprio. Você vai trazer, você vai amar aquela pessoa. Porque o Senhor, ele te ama, mas ele ama aquela também, que tá debaixo do Espírito de Jesus, ele ama todos, né? Jesus quer libertar aquela alma também, não é só a sua, não. Então, você precisa entender isso. Jesus, assim como ele te ama, ele ama aquela também. Então, se Deus te deu discernimento, é pra você ter domínio próprio, não é pra você sair igual um juiz aí, atacando as pessoas, acusando, né? Expulsando as pessoas da igreja, sendo um assassino de alma. Por que que Deus nos deu 9 dons e 9 frutos? Vocês entenderam agora? Cada um está conectado ao outro, ok? Precisamos ter frutos, domínio próprio, para ser um instrumento de libertação na vida dessa pessoa. Dom sem fruto gera o quê? Desequilíbrio, tá? Agora, quais os outros dons? Romanos 12, do 6 ao 8, ó. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. Ou o que exorta, né, exortação. O que reparte, faça com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. Então, existem outros dons também que Deus derramou sobre as nossas vidas. Profecia. Aqui se dá continuamente, não é momentâneo. Então,
essa profecia aqui, ela vai ser ali contínua. Você vai estar sendo usado ali num ambiente profético, na sua igreja, para você estar sendo usado ali para profecia. Seja o quê? Para corrigir, para exortar, para proclamar a vontade de Deus. Dom de servir, que é diaconia. Atender às necessidades da igreja é um dom. Dom de ensinar, que é o meu dom. Capacidade de instruir, transmitir ensino. Exortação, também tenho esse dom. Aconselhar, encorajar, consolar. Contribuir, compartilhar recursos de forma generosa. Você sabia que a prosperidade é um dom? Então entenda algo, se Deus enriquecer você, tem uma finalidade, tá? Se Deus derramou riqueza sobre a sua vida, tem uma finalidade. Não é para você se vangloriar. O dom da riqueza é para você promover, para que o reino de Deus ele venha o quê? Proliferar, para você ajudar ali as obras missionárias, enfim. Liderar, governar, dirigir com zelo, tá? Tem o dom também de liderança. Misericórdia, ter compaixão, socorro aos aflitos e necessidades é o dom que mais está em falta. As pessoas não têm misericórdia mais do outro. Busque misericórdia, pede para o Senhor sede, paixão pelas almas. Amém? Agora, quais são os dons dados pelo Pai? O dom da salvação é o presente maior de Deus, que é a vida eterna. Dom do temor, reverência a Deus. Muitas pessoas não têm o dom do temor. Você precisa ter temor a Deus, ter reverência, santidade. Dom do amor. Um amor que é dado pelo Espírito Santo. Riquezas, existe um propósito para as riquezas, não é para sua vaidade, tá? A importância do caráter nos dons. Caráter é indispensável na vida de um ministro de Deus, tá? Se você não tiver caráter, o seu ministério não vai fluir. Uma pessoa sem caráter, ela se destrói e vai destruir a obra e tudo que ela colocar sua unção, pois lhe falta temor de Deus. Agora vamos lá, quais são os dons de homens, tá? Presta atenção nisso aqui. Sansão tinha um dom especial. Deus havia derramado algo sobre a vida dele. Porém, devido à sua impulsividade e desobediência em sua carnalidade, mesmo assim, a força operava na vida dele em alguns momentos, mesmo quando ele estava ali na prostituição, com Dalila. Então, tinha um dom sobre a vida dele, ele tinha uma força ali que acompanhava ele desde o nascimento. Então, você pode sim nascer com um dom, é um dom de homem, um dom humano que Deus derramou ali na tua vida. E você pode sim ser usado por Deus ainda tendo esse dom. Por exemplo, Sansão, depois que veio a destruição na vida dele, mas ele ainda estava na prática ali da corrupção, e tinha aquele dom que Deus havia derramado na vida dele, ok? Entenda que dom não é garantia de aprovação de Deus. O sinal de Deus na vida de uma pessoa não é demonstração de poder, e sim a presença de Deus que vai sustentar aquela pessoa. Existem muitos ministérios estéreis, tá? Estéril, não tem fruto. Só tem fama, só tem multidão, só demonstração de poder. Isso não traz fundamento se não tiver acompanhado de fruto. É só demonstração. Mateus 7, do 16 ao 20, ó. Por seus frutos conhecereis. Então, a palavra do Senhor está dizendo que toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Seremos julgados pelos nossos frutos e não pelos dons, ok? Pare de buscar poder. Busque o dono do poder, tá? Qual que é o perigo da unção contaminada? Das pessoas que carregam algo, mas aquilo está contaminado. Existem pregadores com unções visíveis, mas com um caráter corrompido. E transmite aquela contaminação para a tua vida. Quando Deus confia um dom àquela pessoa, ela precisa ser tratada para manifestar aquele dom, sem a contaminação do diabo, ok? Então vamos lá. Deus derramou um dom na tua vida. Mas antes de você manifestar esse dom com excelência, você precisa ser tratado antes. Senão aquele dom vai ter uma sujeirinha. Ele não vai estar puro ali, ele vai ser o quê? Contaminado, tá? Vamos lá. Tiago 4, versículo 6, ó. Antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, ok? Deus resiste aos soberbos. O orgulho faz a pessoa achar que já sabe de tudo e não precisa mudar. O orgulho distorce a visão e impede o agir de Deus na vida de uma pessoa. O que estamos vendo em demasia na internet? A pressa ministerial. José do Egito, Deus levantou ele
para ajudar, contribuir com uma nação. Talvez hoje você não entenda porque as coisas que estão acontecendo na tua vida, talvez Deus esteja te preparando, porque Deus vai fazer algo tão grandioso na tua vida, que se Deus não te tratar hoje, você pode se tornar um assassino de almas no futuro. Entende? Então, é necessário. Deus precisou tratar o orgulho e a vaidade em José. Por quê? Porque José, ele tinha sonhos, com 17 anos ele tinha visões, então ele era ali favorecido pelo pai, ganhou ali a túnica, tava se achando ali o alecrim dourado, a Bíblia não relata, mas a gente pode entender um menino de 17 anos. Então, o dom pode chegar cedo na tua vida, mas só com caráter ele vai ser frutífero, anota essa chave, o dom pode chegar cedo, mas se você não tiver caráter, não vai dar fruto bom, entende? Então você vai precisar passar pelo tempo. José tinha dons e visões, tinha uma posição de honra na família. Se ele se tornasse governador com 17 anos, ele seria alguém vazio. Ele precisou ser quebrantado, humilhado, passou pela escola do tempo, até se tornar um vaso de honra. Então, com 17 ele começou. Os dons dele começou a vir para o quê? Para a superfície. Mas com 30 ele foi governar. Então, para com essa coisa, tá? Que vocês têm esse desespero de querer pular as etapas. Eu era alguém assim, o Senhor está tratando isso. Não abra mão da escola do tempo, senão você vai se tornar uma pessoa infrutífera. Essa escola é necessária, tá? José teve seus dons expostos aos 17, só que com 30 ele reinou. Davi foi ungido adolescente, mas só depois de bem mais velho ele foi ungido, ele foi realmente tomar posse e ser rei, ele foi ungido antes. Todos podem ter dom cedo, mas só se manifesta com excelência se tiver o tempo, se tiver a escola, se tiver o quebrantamento, o derretimento do Senhor na vida daquela pessoa. Tem coisas, pessoal, que você vai ter que passar inevitável. A gente vai precisar ser moído. Dependendo do que Deus tem na tua vida, se Deus tem algo muito grandioso na tua vida, cinja os teus lombos, se prepara porque vem chumbo grosso. Se Deus vai te entregar uma coisa muito preciosa nas tuas mãos, gente, isso aqui é uma lição, é como se 2 mais 2 são 4, é muito óbvio. As guerras para você vão ser bem piores, você vai enfrentar coisa muito terrível, Deus vai te pedir coisas que não pede para outras pessoas. Você quer uma diquinha do que Deus vai fazer na tua vida? Você quer só um spoiler? Olha para a tua vida. Se tá tudo muito tranquilo, não vai ser uma coisa, vai ser assim um ministério mais tranquilo. Mas se você tá enfrentando guerra, ódio, perseguição, se Deus tá te tratando, se a tua guerra tá muito grande, é porque Deus vai fazer na tua vida, assim como fez na vida de José, assim como fez na vida de Davi. É questão, gente, isso é muito óbvio, tá? Então, como discernir o que vem de Deus? O perigo da ignorância espiritual. A falta de conhecimento, a falta de busca, a falta de oração e de comunhão tem favorecido a vulnerabilidade das pessoas a esses movimentos de homens, tá? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Prove se realmente é de Deus. Cuidado para não ser vítima dos profetas da creche, que é a creche gospel, que a gente sempre fala aqui. Cuidado com os líderes que ainda não têm maturidade para conduzir ninguém. É aquilo que eu falei, gente. A pessoa explodiu do nada aqui. O pastor Paulo até fez um vídeo hoje sobre isso, eu até concordo com ele. Ele falou, cuidado, gente. Cuidado com essas pessoas que explodem muito rápido, aparece muito rápido, viralizou. Né? Aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou dona da verdade, cuidado. Primeiro, pede pro Espírito Santo apresentar aquela pessoa para você. Para de sair aí marcando o atendimento com as pessoas. Isso é perigoso. Pede para Deus, fala, Senhor, eu fico tão feliz, às vezes as pessoas chegam em mim, pastora, antes de eu entrar no seu ministério, eu perguntei para Deus quem era a senhora. Então, faz isso. Pega, faz uma oração. Se você pergunta para Deus, Senhor, quem é a pastora Pâmela? Senhor, quem é o apóstolo tal? Quem é a pastora tal? Para com esse negócio de já sair confiando nas pessoas. Isso começa por mim, tá, gente? Eu não tô falando que vocês devem confiar em mim. Pergunta para Deus. Então você precisa
parar de correr atrás de sinais. Para de buscar os sinais, porque sinais qualquer um pode manifestar, gente, ok? Sinais não é sinônimo de santidade, tá? Santidade é aquela vida no secreto que a pessoa tem. Então a pessoa manifesta um sinal, mas ela não tem nenhum dos 9 frutos. E aquela pessoa tá trazendo uma contaminação para a tua vida, ok? Cuidado com isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Agora eu peço mais 2 minutinhos de vocês. Até aqui foi o Senhor. Vamos lá, pessoal. Não, eu não dou mais mentoria, gente. Eu não tenho mais tempo. Tá muito corrido agora as questões do ministério, né? A gente vai fazer uma viagem para Israel, tá bom? Eu te convido a participar da nossa caravana. A gente vai para Israel em 2027, tá? A gente vai em dezembro de 2027. Então, no link do meu perfil, tá? Se você quiser ir com a gente, tem ali a opção viagem para Israel. Vocês vão falar com a Thalita, tá? Quanto antes você começar a pagar, gente, mais em conta vai ficar a parcela, tá? É no boleto todo mês, né? Ou se você quiser passar no cartão, fica a seu critério. Vai ser uma viagem sobrenatural, tá, gente? É tudo incluso, exceto o almoço, tá? Então, é passagem, estadia, café da manhã, janta, vai ter o guia, né? Nós vamos passar pelos todos os lugares, vai ter um batismo simbólico lá no Rio Jordão, a gente vai ceiar lá no sepulcro de Jesus, nós vamos passar por todos os lugares que Jesus passou. Gente, eu tô assim, é um sonho que tá demorando ainda para cair a ficha, mas já recebemos algumas confirmações do Senhor, né? Então, a empresa é a Meu Sonho Turismo, tá? Que é uma bênção, fiz muitas pesquisas, eles já estão há muitos anos no mercado, tá? Eles já fizeram muitas viagens para lá, uma empresa idônea. Então, quem quiser ir com a pastora, basta clicar no link do meu perfil do Instagram, que vai ter a opção lá de Israel, ok? Pessoal, vamos lá. A nossa escola de libertação, que muitas pessoas estão me perguntando como que funciona. Você quer participar da minha escola de libertação? Vamos lá. Quais são os avisos da escola de libertação? A escola de libertação, ela não tem como fundamento credenciar libertadores, tá? Porque somente quem vai te credenciar é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vai ser ali, você vai ganhar um alinhamento, um estudo, um ensino. Não é apostila, é livro eletrônico, tá, gente? Um diferencial da nossa escola é o seguinte: tudo que eu falo ao vivo vai para apostila, ou seja, tudo que eu tô falando ali você não vai ali perder, vai para apostila também. Eu creio que é uma das únicas escolas que tem esse método, tá? O Thiago aí tá me ajudando, é uma bênção, ele que tá produzindo esse material. Pastora, por que a escola é cobrada? Vamos lá, pessoal, nós temos um CNPJ e nós temos funcionários, tá? E para que esse conteúdo chegue até você com qualidade, nós precisamos pagar as pessoas que elaboram a apostila, o marketing, as plataformas. Então é um valor simbólico mensal. A escola tem previsibilidade de duração agora de 5 meses, a gente já tem 1 mês de escola. As aulas que já aconteceram estão gravadas. Se você entrar hoje na escola, você já tem acesso às 3 últimas aulas, amém? Tem 2 modalidades, o plano básico e o plano prêmio. O básico é sem apostila, é um pouquinho mais em conta, e com a apostila é um valor a mais, ok? E você vai fazer parte da comunidade lá, dos alunos do Telegram. No final de cada live, eu tiro as dúvidas, né? As aulas são ao vivo, são mais emocionantes. Então, todo final da aula a gente se encontra, toda quarta ou quinta, depende aí, eu sempre aviso antes. A nossa aula ao vivo é amanhã. Então, se você quiser participar, ainda dá tempo. Basta você clicar no link do meu perfil. Tem a opção lá, se você quer com apostila, sem apostila. Assim que finalizar o pagamento, alguém da minha equipe entra em contato com você para te explicar como assistir. Além disso, você ganha o CEPA também, que é a comunidade de ensino Pamela Alonso. Dentro do CEPA tem a estante digital da pastora, os livros que eu já li, né, que eu deixo uma resenha lá. Tem lives secretas, né, as lives bônus que não foram ao ar, de repente com um assunto ali muito sobrenatural. E você ganha também 3 masterclasses, tá? Totalmente gratuito. Seminário Sobrenatural, a Era Apocalíptica, ou Masterclass de Gênesis Apocalipse e Seitas e Religiões, tá? 3 masterclasses. Amém? Você ganha tudo por um valor simbólico mensal, ou você pode adquirir o pacote integral. Pastor, eu quero deixar os 5 meses pagos, como eu faço? É um valor promocional, ou você paga mensal. Não tem multa para cancelar. Pastor, eu comecei, mas me arrependi, quero cancelar no outro mês. Pode cancelar sem multa, sem nada. Tá sendo sobrenatural, tá? Tem muita gente deixando comentário aí, são umas aulas muito profundas. Amém? Glória a Jesus. Então é só você entrar no link do meu perfil. Se você não quiser comprar direto e quiser conversar com alguém antes, pode chamar a minha assessoria, tá bom?
Glória a Jesus. Gente, que live, hein? Glória a Deus por isso. Espero que vocês tenham gostado, amém? E se você não quiser a escola, pessoal, vai ter também, tá? Individualmente as masterclass, tá? Eu quero só uma masterclass, pastora. Elas estão com preço promocional. Gente, vai ter uma masterclass gratuita, tá? A gente vai fazer essa masterclass gratuita, se eu não me engano, no final de setembro ou no começo de outubro. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Vai ser um seminário de cura interior, totalmente gratuito, tá? É uma oferta aí que eu estou fazendo ao Senhor. E para honrar a vida de vocês também, então vai ser totalmente de graça, tá? Os meus alunos do Elpa já vão ganhar, né? E as pessoas de fora vão poder adquirir. Logo mais eu vou divulgar para vocês como que você faz para se inscrever. É totalmente gratuito, seminário, porque eu vou ministrar cura, né? Então, como a gente não pode cobrar, né? Isso precisa ser gratuito, não se cobra para curar, não se cobra para orar, não se cobra para libertar. Amém? A escola de libertação é um ensino, né? Então tem apostilas, vocês vão ter ali respaldo, mas oração, cura interior, essas coisas não podem ser cobradas e eu quero fazer isso por vocês, amém? Então vai ser totalmente gratuito, fiquem ligados aqui nos meus stories, aqui nas postagens que eu vou divulgar para vocês participarem, amém? E não é aquelas coisas, a pastora vai divulgar e depois vai querer lançar alguma coisa e vender. Não, pode ficar tranquilo, gente. É gratuito mesmo, não vou vender nada, é só pra vocês participarem. Glória a Jesus, porque tem gente que fala isso, né? Vai ser gratuito e chega lá, depois a pessoa vende o negócio. Amém? Isso é gratuito. Glória a Jesus. Obrigada pra vocês que me acompanharam até aqui, tá? Gente, ó, eu encerrei a minha agenda de mentoria, mas tem algumas pessoas da minha equipe, tá? Que são pessoas que carregam a mesma visão, a mesma vertente, que é a pastora Lorena Sabino, a missionária roniana da mentoria, tá bom? É só vocês entrarem lá na assessoria da pastora Pamela, no link do Instagram, que a gente passa o contato delas pra vocês. Tem outras pessoas também que fazem, vou até confirmar com as outras obreiras, se elas estão com a agenda aberta pra mentoria, amém? Glória a Jesus por vocês que me acompanharam até aqui. Obrigada por ter esperado os recados, tá? Amanhã tem aula surpresa no Elpa, vocês vão amar, o conteúdo tá maravilhoso. Se você adquirir hoje, já participa da aula de amanhã, amém? Que Deus abençoe vocês, tá? Gente, mais uma coisa, eu combinei de fazer um jejum com os alunos de Gênesis e Apocalipse, só que o que acontece, gente? Eu tô com uma agenda e eu já tô fazendo um jejum, então não deu pra eu unificar com esse, mas eu não esqueci desse jejum, a gente vai fazer provavelmente agora em outubro, tá? Que é um jejum de alinhamento. Eu vou abrir até pra quem não participou da Masterclass, a gente vai fazer um jejum juntos, tá? Foi uma direção que Deus me deu de realinhamento espiritual pra gente perder aí essa vontade de comer doce, besteira, vai ser um jejum muito forte, então eu vou divulgar pra vocês também, amém? Deus vai ter que me dar graça pra fazer esse jejum com vocês, amém? É isso, pessoal, muito obrigada pra vocês que me honraram e ficaram até aqui, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu profetizo e declaro cura. Você que tá precisando de uma cura, você que tá precisando de uma resposta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha dar frutos, Senhor. Que cada pessoa aqui, Senhor, ela venha manifestar, Senhor, o dom acompanhado do fruto, Pai. Que possam ser pessoas cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Assim eu declaro e selo essa oração. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada pela Tua presença, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém? Shalom, shalom, Vera Luz. Vera Luz, isso mesmo. Obrigada por estar aqui comigo. Você é uma bênção. Josiane, Rita, Vânia, Fernanda. Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima, em nome de Jesus.